Olá, eu sou Juca Kfouri. Estamos começando mais uma tabelinha. Vamos tratar, é claro, desta estacionada dada pelo líder Corinthians. Vamos falar das duas belíssimas últimas exibições de Ronaldinho Gaúcho neste Flamengo que atropela. Vamos falar da volta triunfal de Ricardo Gomes ao estádio do Morumbi. Vamos falar deste Palmeiras cada vez mais com a cara do Filipão. Vamos falar do sorteio da Copa. Parece que no sorteio da Copa só o Ricardo Teixeira perdeu. Mas ele não era o dono da festa? Vamos falar também de jornalistas que pipocam. Não é? Você é testemunha, caríssimo internauta, queridíssima internauta, que na segunda-feira passada não houve tabelinha. E não houve por quê? Eis que uma rinite alérgica me pegou, fiquei sem voz, não tinha como apresentar o programa. Mas não fiquei nem um pouco preocupado, porque afinal o nome do programa é Tabelinha. Tabela-se aqui, não é? Tabela-se com Thaís Almendra, tabela-se com Vitor Birner. Victor Ernesto Birner. Avisei a quem de direito, ainda na noite anterior, para que não houvesse atropelos nem percalços. Estava tudo pronto para que a tabelinha fosse ao ar na segunda-feira passada, como sempre, às 3 horas da tarde. Até para saudar uma rara vitória na bola de cristal do meu parceiro de tabelinha. Mas eis que, a exemplo do que acontecia quando fazíamos juntos o CBN Esporte Clube, e por alguma razão eu não podia fazer, Vitor Birner pipocou e não veio fazer a tabelinha. Preferiu ficar em casa. Realmente vivendo e aprendendo a conviver com certas amareladas. Como vai, Thaís Almendra? Olá, Juca. Olá, internautas. Assim, eu quero dar a minha palavra sobre isso. Sim, eu claro. Estava presente, eu queria fazer o programa, Claro. gente, isso era fato, só que aí, não sei o que aconteceu e não teve programa. Assim. Você não sabe? Não sei de fato. Você não chegou a informação Não, não completa. chegou. Na verdade, a informação só chegou que você não iria fazer depois de muito tempo. Mas acontece. Mas eu estava aqui, para todos saberem, presente, queria fazer o programa, mas não teve. Aí eu achava que meu queridíssimo amigo aqui, colega, Vitor Birner, fosse fazer o programa, mas nada aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. O que aconteceu? Eu também não sei. Boa tarde, Boa MC. tarde. Boa tarde, Juca Kfouri, sempre com o seu discurso no padrão senador da República, tentando enrolar as pessoas. Você viu o que eu escrevi, você sabe o que eu penso, você pegou as informações com a produção puxa-saco, né? E agora usou esse discurso vazio, né? Eu queria saber o seguinte. Eu estava à disposição. Eu queria saber o seguinte. A primeira coisa que aconteceu quando o senhor avisou que não poderia vir, e aí as más línguas dizem que você tinha 5 dias de férias e pretendia aumentar a semana inteira, e usou do seu nome, já que você não costuma mentir. Quando você mente, as pessoas não vão desconfiar. E me disseram que você usou desse artifício para não trabalhar durante a semana inteira. Então não quis vir na segunda-feira. Se é verdade ou não, eu não sei. Não fui falar com o seu médico, não fui à sua casa, não tenho como comprovar, não me deu trabalho de checar a informação. Mas a primeira informação foi, vamos cancelar? Falei, não, vamos fazer a tabelinha. Falei, vamos fazer a tabelinha. Deixa eu lhe fazer uma pergunta apenas. Eu não vi que na terça-feira, portanto no dia posterior, você e o Muricy praticamente se atracaram no rinque do cartão verde. Que isso? Que foi uma coisa assim... Eu lhe pergunto, por que você é capaz de enfrentar o Muricy Ramalho, ser até eventualmente deseducado com ele ao recebê-lo na sua casa, porque o cartão verde... Ali você viu o programa? Eu não vi, eu estou lhe perguntando. O programa está no site da TV Cultura. Se Sim, quiser, pois é, não, pode ver. Mas eu vi uma charge. Eu eu vi um cartoon feito pelo Guedex. Que foi uma foto que eu mandei no Twitter, né, obviamente. Não sei. Foi. Não sei. Essa foto, a história foi a seguinte. Sim. Todo mundo me conhece ou me chama de anti-Muricy, o que é uma grande besteira. E aí você tirou uma foto para mostrar que é o contrário. Aí o Muricy foi ao cartão verde. Sim, eu vi. Foi hiper gentil, esclarecedor. Foi mesmo. E eu não vou ficar fazendo autoelogio, ele me fez um baita elogio. Foi? Um baita elogio. Sim. O que ele disse?
Não vou ficar fazer, não gosto, Fala não gosto, agora. não gosto. Ele fez um baita elogio. Um daqueles que você profissionalmente guarda por muito tempo. Sim. Sobre análise tática, coisa de futebol, esse tipo de coisa que você acha que é bobagem. Sim. Né? Ele falou que gosta, que aprendeu a respeitar, mas sem entrar em detalhes. No final do programa, como o clima estava muito bom, eu falei, eu vou tirar uma foto para provocar os anti-Muricy. Eu vou mandar por quê? Rafael Prats, Rádio Globo, revoltado. André Sanches, CBN, revoltado. Os que me chamam de anti-Muricy se revoltaram por um motivo totalmente oposto, porque viram a foto. E eu falei, vou me divertir com isso. E botei a foto no Twitter. O que me leva imediatamente a lhe perguntar... Eu falei Muricy 2007 dos erros. Na lata. Onde errou Muricy Ramalho na partida da Vila Belmiro, em que o Santos ganhava por 3-0 e tomou de 5-4 no Flamengo? E onde errou ontem, quando o Santos aparentemente ia virar para cima do Furacão e acabou perdendo no último minuto? Ó, Juca, eu assisti o jogo do Flamengo tape e ontem só vi os melhores lances. Acho que o meio-campo do Santos perdeu muita pegada. A falta de que Adriano faz é alguma coisa de abissal, Então, eu acho que o problema está ali. Porque Ibson e Aroca jogam do mesmo jeito, né, Vitor? E o Ibson E ele tá muito... participa pouco da marcação. Tá desatento, inclusive. E ali o Santos tinha uma coisa, acho que também... Uma pergunta, só para do embalo, né? refrescar minha memória. O Adriano já está na seleção, é isso? O Adriano está na seleção sub-20, não? O Adriano não. Como não? Não, o Adriano está na seleção... Sim, por que ele não está jogando, Adriano? O Adriano estava... Só pode estar. Não tinha se machucado, Adriano? Não sei, eu perdi um pouco o foco das coisas esses dias, dei uma desligada. E depois me perguntei, mas só pode ser isso, mas estou certo que você sabia. Eu vou procurar. A Thaís vai procurar para nós. Eu acho que o Adriano está na seleção sub-20. Foi um dos convocados do Santos. O Danilo, Alexandro... Será que ele não está? Será que ele machucou? Eu acho que sim. Pode ser. Pode ser. O fato é que está fazendo falta, né, para proteger a zaga do Santos. Eu acho que a marcação do Aroca também, pelo menos, não sei se... Porque isso é meio uma bola de neve. Um jogador não está lá para marcar direito, o outro tenta suprir a necessidade e não consegue fazer o que ele fazia antes direito. Agora, aí o outro tenta suprir. Agora, tem outro lado ali também no jogo do Flamengo, né? Uma atuação inspiratíssima do Ronaldinho, que jogou demais também no sábado e vai ganhar o meu chuteira de ouro, se depender pelo menos da minha opinião. Então vamos antecipar o O Adriano de ouro. está lesionado. Machucado, O Adriano está Lesionado. lesionado? Ah, tá muito bem. Ele não tem menos de 20, tem? Não lembro de ter sido Não, convocado. ele não foi convocado, não. Tá não certo. tem registro acho que disso. é isso, então tá bom. Tá machucado, então é por isso que não tá jogando. Vamos ver a nossa chuteira de ouro, tá? Aqui, né? Vamos ver as justiças de Juca Kfouri dessa vez, quais são. Por quarta-feira e pelo sábado, sem dúvida nenhuma. A nova grande atração do Campeonato Brasileiro de 2011. Já tinha levado aqui 2 vezes, neste Brasileirão, em 13 rodadas, o chuteira de ouro. Nas 2, como incentivo, para que ele encorpasse. Ele encorpou. Tomara que não tenha sido apenas para mostrar na Vila Belmiro que quem é rei nunca perde a majestade. Que se tinha Neymar de um lado, tinha ele do outro. Tomara que apenas não para mostrar para o Grêmio que contra o ex-time ele joga o que Deus mandar. O fato é que Ronaldinho Gaúcho matou a pau nas 2 últimas partidas do Flamengo. E pode virar, ele que já é o artilheiro do Brasileirão, a maior atração desse campeonato. E aí, não se trata nem de discutir se ele tem ou não vaga na seleção, se o Mano Menezes vai ou não convocá-lo. O Ronaldinho continuando a jogar o que jogou esses últimos 2 jogos, na hora do vamos ver, ele não estará apenas convocado pelo Mano Menezes. Ele será titular da seleção e, se duvidar, o capitão da seleção brasileira. Só depende dele, não depende de técnico algum, depende dele voltar a mostrar isso. Né? Nessa foto feliz do fotógrafo Daniel Lima, se não me engano, do lance, em que a bola sorri, como observou um leitor do blog e do meu blog e me mandou a foto e eu publiquei. Note, a bola está sorrindo. É linda essa foto, Muito né? boa, É muito muito legal. bem sacado. Muito legal. Né? O gol de falta do Ronaldinho, aproveitando que a barreira subiu. Ronaldinho Gaúcho é o nosso chuteira de ouro, aí há uma unanimidade. O meu perna de pau, embora a perna de pau não seja, mas ontem foi, e fartamente responsável pela 2ª derrota do Corinthians
no Campeonato Brasileiro, o atacante Emerson, que às vezes quer fazer aquilo que poderia resolver com simplicidade, muito belo. E ao tentar fazer o belo, perde o eficaz. O Corinthians só não ganhou o jogo porque Emerson, na cara do gol, quis fazer de toquinho o que ele podia ter resolvido com um chute seco. Emerson é, para mim, o perna de pau da rodada. Eu acho uma boa escolha. Haveria outras, mas não tem ou perna de pau de verdade. O Rivaldo merecia um belo do perna de pau também. Eu não vi o jogo do São Paulo. Sorte sua. Mas eu estranhei, aliás, você me dizer... Você não viu ao vivo Santos e Flamengo? Não, foi São Paulo e Curitiba. Meu Deus, bom, que foi outro jogo enlouquecedor, né? Mas eu não perderia. Não, você não sabe o que ia acontecer antes. Se eu soubesse que ia ser aquilo, eu teria assistido. Nossa. Não dá pra adivinhar antes que ia ser 5x4 esse jogo. Se eu soubesse, eu teria optado pelo jogo do Flamengo e Santos, mas... Aliás, essa 12ª rodada foi fantástica, né? O campeonato tá muito bom, tá muito então, bom. Eu quero ressaltar uma coisa, assim, pode mudar. A mudança do padrão da arbitragem. Acabou a frescurinha, pelo menos na maior parte das vezes. Deixando correr mais solto. O jogo melhora. O jogo melhora. Não dá. E isso, os jogadores que voltaram da seleção brasileira não voltaram bem como sempre, né? Antigamente, a seleção brasileira até os anos 80, o cara ia para a seleção brasileira voltava destruindo. Hoje ele vai e volta jogando menos. Isso. O Lucas, por exemplo, não está jogando, né? Não está jogando bem. Mas acho super normal. O Ganso também. O Ganso ontem jogou muito mal. Verdade que ontem era um jogo para o Ganso não ir bem mesmo, gramado muito pesado. Olha, tem uma coisa do futebol. O Atlético Paranaense, por exemplo, merecia ter vencido o Flamengo, que está invicto até hoje no campeonato. Ontem estava num dia iluminado. Por quê? Gol de Kleber Santana e de Marcinho de cabeça no último minuto. Não, eu te digo mais. De coisas do futebol. Não, mais do que isso, né, Vitor? Mais do que isso. Minutos antes, o Ganso teve a chance de fazer o gol. O goleiro Renan... Renan? Fez a defesa? Fez a defesa. Difícil. Lance. A bola sobrou no Neymar, que por causa do campo pesado, na bola pesada, deu uma bomba debaixo do gol, bateu no travessão. Que era uma bola que ele faria, entendeu? Quer dizer, o Santos esteve muito mais perto de fazer o terceiro gol do que o Furacão. E quem acabou fazendo no último minuto foi o Atlético Paranaense. Mas sem dúvida, futebol, agora tem essas coisas. Eu poucas vezes vi, embora já tenha visto no próprio Palmeiras, um time assumir a feição do seu treinador, como esse time do Palmeiras está assumindo a do Filipão. De novo contra o Atlético, a mesma coisa. Um jogo que podia qualquer um ter vencido. Mas o Palmeiras está mostrando uma consciência das suas limitações e uma capacidade de ralar, porque não tem um grande talento para mostrar. O post que tem no blog agora, eu fiz uma perspectiva do campeonato baseada nos elencos atuais. Os times podem mudar até 31 de agosto, quando fecha a janela de transferências. Nada está indicando que vai mudar muito, né, Vitor? Eu acho que não muda muito. E acho que podem contratar até a 26ª rodada atletas aqui de dentro do país. Mas como ninguém provavelmente vai tirar, por exemplo, acho que ninguém vai tirar um grande jogador, a maior parte já fez 7 partidas, já está difícil contratar os principais atletas, concordo contigo. Se o campeonato seguir nessa linha, eu vejo 2 equipes, na verdade, brigando pelo título, que são Corinthians e Flamengo. Acho que os 2 meio-campos mais fortes do país, o do Flamengo mais talentoso, né? O Flamengo, se por acaso o Ronaldinho joga mal, tem o Thiago Neves que desequilibra. Eu acho o Renato um baita jogador, muito útil. A dupla de marcação, o Williams e Ayrton, é a mais forte do país ali para proteger a zaga, e vai entrar o Alex Silva ainda. O Flamengo não tem ataque, que o Corinthians tem. Eles têm grandes atacantes melhores que o Flamengo. Você não acha que a tendência do David é cada vez melhorar mais, Vitor? Então, não vai quebrar. Eu achei que o Flamengo tinha contratado muito bem quando trouxe o David. Mas, por enquanto, é uma decepção. David, tecnicamente, se acertar nesse time para fazer a tabela que os jogadores vêm de trás... mas eu acho que eu tenho para mim que o David é aquele caso típico de quando acontecer um jogo em que ele faça 2 gols, ele ganha... eu não sei, viu? E o gol que ele perdeu na Vila? Não, o gol que ele perdeu na Vila é... Cada coisa. Os 2 pés, né? Eu nunca vi. Ele perdeu com o direito e com o esquerdo. Nunca vi aquilo. Eu acho que esses são os 2 times que estão um pouco à frente dos demais. Eu acho também. O Santos, se não tivesse os desfalques, os perdidos jogos do começo, acúmulo de partidas por causa dos adiamentos, o jogo mundial brigaria pelo título também. Futebol é uma ironia, né, Vitor? Porque tudo bem, é verdade, estou de pleno acordo com você em relação ao Santos. Mas aí, de repente, o Santos fez 2 partidas com o time completo, perdeu as 2. Mas acho que eu sei, o time se acerta, isso não tem a menor dúvida. Eu sei, mas não é curioso? Não, faz parte. E o São Paulo, que com os reforços
tem elenco para brigar pelo título. Aí tem o Adilson que está fazendo algumas modificações de São posicionamento. Paulo é o inverso do Palmeiras, Vitor, na minha pequena avaliação. Juca, eu coloquei isso você leu um post O exatamente São Paulo isso. se acha muito mais do que o São Paulo é. O time do São Paulo se acha mais do que é. O São Paulo acha que não precisa ralar, precisa ralar. Os jogadores... É um time pernóstico. É um time de salto Perfeito. alto permanentemente. Os jogadores do São Paulo, por conta do tratamento que recebem de parte dos meus colegas e principalmente da torcida, são um bando de mimados. Né? No São Paulo, acontece sempre a mesma coisa. O jogador recebe em dia, trabalha num lugar bonito, tudo tranquilo, e na hora que perde, a culpa é sempre do treinador. É verdade. É o lugar mais confortável, é o trabalho dos sonhos de qualquer um, é jogar no São Paulo hoje. E precisa mudar essa cultura lá dentro. Ontem isso ficou muito claro, né? Porque o São Paulo jogou muito mais que o Vasco no primeiro tempo, mereceu ganhar o jogo. Perder né? gols faz parte da rotina do São Paulo do ano. Sem dúvida. Fernando primeira Praz, vez. claro, está ali para defender, defendeu e tal. Mas ficou tão evidente que o Vasco que veio com uma postura defensiva, no intervalo, o Ricardo Gomes deve ter olhado para eles e dito, escuta, gente, vocês estão vendo, o bicho não é desse tamanho. Vamos para cima deles. Vamos jogar de igual para igual. Nós somos o Vasco, campeões da Copa do Brasil, não temos mais nada a perder nesse Brasileirão. Vamos embora, vamos para cima. E o Vasco fez por merecer a vitória no segundo tempo, jogou muito mais que o São Paulo. Sem dúvida alguma. Né? O Adilson, ele fez algumas modificações, ele adiantou muito o Wellington, e nas primeiras 2 partidas do Adilson tinha um vão entre a linha de defesa e a linha de volantes. Ontem o vão diminuiu, mas quando tomou um gol no contragolpe, de novo, como aconteceu todas as vezes que o São Paulo começou atrás, ou quase todas as vezes no campeonato, o São Paulo se perde. Não tem poder de reação. O time fica desequilibrado, não sei o quê. E aí eu espero alguma coisa dos mais experientes. Rivaldo, por exemplo. Não, Juca, a minha opinião sobre o Rivaldo é exatamente a mesma. O Rivaldo fez um Os grande... internautas estão perguntando exatamente do Rivaldo, se o problema do time também é não. o Rivaldo. É Leandro um dos Coelho problemas. pergunta isso e se é mais fácil pensar num time assim melhor sem montar ele, sem escalar ele. Não, o Rivaldo para mim não seria titular do São Paulo. Agora o Rivaldo pode ser útil. Se ficar em silêncio, sem ficar reclamando, fazendo carinha torta quando vai para o banco de reservas, entrando para ajudar na medida certa. O Pet, se tivesse jogado futebol, poderia ser útil ao Flamengo. O Ronaldo, acho que engordou ainda mais, mas se tivesse continuado treinando, de vez em quando também seria útil ao Corinthians. O Rivaldo é um jogador na mesma medida. O Rivaldo ano que vem, a gente vai completar 10 anos do último trimestre do Rivaldo como craque, que foi em 2002. Nunca mais. E eu acho que quando um clube... o tratamento dado ao Rivaldo, a paparicação é muito maior do que o futebol que ele tem que apresentar hoje. Ele é tratado como se fosse um jogador do passado, que foi um craque. Ô, Thaís. Oi. Agora, o São Paulo tem outros problemas, não é só o Rivaldo, não. O que o nosso internauta está dizendo em relação ao gás corintiano? Acabou o gás? Olha, todo mundo tá falando que acabou sim, Juca, que o Corinthians... Discordo. Então, eu também discordo. E tem um aqui que diz que o Corinthians... o escuta a Cris, acho que é o Cristiano, ele tá dizendo assim, que ele é santista, mas o gás do Corinthians não acabou. É que o gás dos outros se renovou e eles estão mais fortes, encarando o Brasileirão com mais força, talvez. Eu também penso... A Thaís diz que não concorda, o Vitor diz que não concorda. Eu, mais do que eles, eu desconcordo. Mas desconcordo absolutamente. Acho que não aconteceu nada de excepcional. É isso. O Corinthians perdeu um jogo para o Cruzeiro num gol... Exatamente. Lotérico belíssimo do Alisson, num jogo em que o Corinthians podia ter vencido e perdeu. Perder para o Cruzeiro, onde quer que seja, não é demérito para ninguém, né? Num campeonato como esse brasileiro. E embora perder para o Lanterna não seja nada bom para quem queira ser campeão, outros grandes perderão para a Lanterna, Acontece, claro. Principalmente fora de casa. Vou repetir, o Corinthians podia ter ido para o vestiário ontem no intervalo com 3-0 no placar. Mandou bola na trave 2 vezes, perdeu o gol, o zagueiro salvou na linha fatal, o Avaí voltou no segundo tempo com uma outra postura, sem dúvida. Mas mesmo assim, no segundo tempo, o Corinthians criou mais 3 chances de gol, perdeu o jogo, vai perder outros. Mas não se desesperou, não jogou de chuveirinho na área, manteve o mesmo padrão, mesmo perdendo, o que é uma coisa elogiável, né? Não se trata de dizer que é porque perdeu o Júlio César. Ora, até anteontem, tinha nego achando que o Júlio César não podia ser goleiro do Corinthians. Agora estão querendo crucificar o menino Renan. É cedo. Ou dizer, falta... Claro que o Liedson faz falta. O Júlio César é um goleiro de razoável para bom, Sim, que se supera pela vontade pelo amor ao time, e porque é um cara que combina com a camisa do Corinthians. Isso, mas quer dizer o seguinte, não houve nada nesses 90 minutos de ontem e nos 90 minutos da derrota contra o Cruzeiro que justifique achar que o Corinthians esteja descendo a ladeira. Não, o Corinthians perdeu 2 jogos, é mais
comum e será mais frequente no Brasileirão um time perder 2 jogos seguidos do que ganhar 9 em 10, que é o que o Corinthians tinha. Perfeito. 92% de aproveitamento que o Corinthians tinha é uma coisa anormal. O Corinthians hoje tem 77,7% de aproveitamento. Provavelmente e com campeão. 70% é de campeão. campeão, Claro. e campeão jogando em alto nível. Claro, claro. Então, quer dizer, eu acho que tá tudo... Fazendo uma conta maluca, que é uma conta que não se faz numa hora dessa, mas eu vou dizer para vocês o seguinte. O Corinthians já tem 9 vitórias em 13 jogos. Aliás, o Corinthians em 12 jogos. Né? O Corinthians não jogou 13, não é isso? 12 jogos, tem um 12 jogo jogos. 9 vitórias. Time, para ser campeão, com 19 vitórias é campeão. Ou seja, faltando ao Corinthians 25 jogos, se ele ganhar 9 vezes desses 25, e boa parte desses jogos é em casa, ele é campeão. Então veja... Não, calma. 27, 55 pontos não dá se perder os outros. Esquece essa matemática. Não, o Flamengo foi campeão no retrasado com 19 Mas tem que ver quantos empates tem. Sim, pois tal. é. É uma campanha, Claro. a metade dos jogos é uma campanha que pode ser campeão. Só um detalhe, me pegaram no meu pé ontem. Pegaram onde? Para variar. Porque eu não desenrolei a história do pênalti do Dagoberto, que foi pênalti. Agora, é bom que o São Paulo... Você achou que foi pênalti? Não, foi. Aquela pênalti claro. Aleluia. Não foi derrubado. Puxa vida, só acho eu. Tem duas coisas... Não foi pênalti no Neymar no jogo do Flamengo. Não foi. E houve um impedimento muito mal marcado no fim do Você jogo. daria o pênalti no Ronaldinho, do lateral direito do Grêmio, Mário Fernandes? Daria. Então, aquilo eu achei bem duvidoso também. Daria. E o pro Grêmio no primeiro Daria tempo, também. do Leandro? Daria também, puxou a cabeça. Então, eu também achei bem duvidoso. Daria dois Agora, o pênaltis. do Dagoberto é bom que a gente lembre de duas coisas. Lógico que o São Paulo faz um gol 1-0, o Vasco tem que mudar o esquema, o São Paulo passa a jogar no contra-ataque, o jogo poderia ser outro. Mas o São Paulo você ficou 2 vezes à frente do Atlético Goianiense, 1-0 e 2-1, e cedeu o empate. Então, quando eu não tratei do pênalti como tão decisivo assim para o resultado, é porque o São Paulo me mostrou recentemente que ele não tem essa segurança toda atrás. Pode estar ganhando. Que se não fosse, é se fosse o Santos, por exemplo, do Muricy no primeiro semestre, um Boca do Bianchi, esse time se defendem muito bem, aí eu teria tratado isso como um lance realmente decisivo para o jogo. Você disse, e a Thaís vai nos dizer agora, o que nosso internauta está dizendo. Alguém segura o Flamengo, Thaís? Olha, todo mundo tá falando que não, que o Flamengo... Olha, tem muita gente dizendo que o Flamengo não vai pra frente, cada vez melhor, mas só que tem um aqui que vai ser o Cruzeiro, que diz que vai parar o Flamengo. Você acha que, quarta-feira, Flamengo e Cruzeiro em Sete Lagoas. Será que Estamos aí vendo a vitória, ó. Ronaldinho bota a bola na cabeça do Thiago Neves e diz, faz, meu filho. E o Thiago Neves faz. E o Flamengo depois tem o Curitiba sábado, joga em casa. E os times paranaenses geralmente complicam a vida do rubro-negro, né? É. Esse histórico. Olha aí o gol. No momento em que o Grêmio era um pouco melhor, né? O Flamengo era no máximo equilíbrio. E aí o Vitor, que me desculpe, mas goleiro de seleção brasileira não pode. Tem um comentário aqui do Adriano Barbosa que ele fala assim, gente, ainda falta para o Flamengo um centroavante. O David ainda está longe de ser o camisa 9. Vocês acham isso? Não será o Jael, né? Não. Não, né? Não. Certamente não. Esforçado, veloz, folclórico, mas... Mas vimos 2 gols aí. Vamos olhar, vamos ajudar a escolher, o internauta a escolher o gol mais bonito da 13ª rodada do Brasileirão? Vamos lá? A gente não vai elogiar o Souza, não, que jogou muito também? O Souza, qual Souza? Fluminense? Eu não vi o jogo do Fluminense. Nossa. Falemos depois. Aí qual é? É o gol do Botafogo do Louco Abreu, lá do meio da rua, né? Conhece, né? Sabe. Belo chute. Belo chute. Pobre do Vitor, não pôde fazer nada. Esse é o gol do Louco Abreu. Aí tem o gol do Marcos Assunção, que foi sem querer. Ele mesmo reconheceu ao final, no intervalo do jogo, que ele não tinha a intenção, ele queria cruzar, mas a bola entrou, né? E aí, evidentemente, a culpa acaba nas costas do goleiro do Galo. Depois, o gol do Ronaldinho contra o Grêmio. Eu não teria esse gol como o gol mais bonito, porque é um gol que é muito feio para o Vitor, né? O Ronaldinho apenas mostra oportunismo. Aí tem o belíssimo gol de Éder Luiz pelo Vasco, o gol de 1-0, né, descendo pela direita, aproveita o contra-ataque, dá uma varada, a bola bate na trave e entra, belíssimo gol do Vasco de Éder Luiz. 1-0 para o Vasco. O segundo gol do Vasco também está na relação e merece. É um lindo gol do Felipe, que no intervalo entrou no lugar do Juninho Pernambucano.
Feliz é o Vasco, né? Que pode trocar Felipe pro Juninho Pernambucano, Juninho Pernambucano pro Felipe. Certamente mantém uma excelência de jogo. E o Vasco ontem, o Ricardo, como tinha 2 laterais que avançam, Juninho e o Fagner, colocou 2 volantes. Isso, para tomar conta ali da Para tomar conta, soltou o Juninho, né, e o Diego Souza. Não deu certo no primeiro tempo. E o Felipe estava no banco, o Felipe reclama? Não reclama? Arruma confusão? Não. Ou seja, está trabalhando para a equipe. Claro. Né? E isso, obviamente, ajuda o Ricardo Gomes a fazer o trabalho coletivo bom. Como trabalhou para a equipe Kleber Santana, logo no começo do jogo, hein? ontem, na Arena da Baixada Encharcada. Fez um golaço, né, de talento e de força, porque primeiro ele driblou, depois ganhou no corpo, né, para fazer o belo gol que fez. Olha lá, ó. Sai de 2, quando vem o terceiro, ele dá a trombada, joga no chão, jogada lícita, absolutamente limpa, e faz um belíssimo gol. E finalmente o gol do Neymar, que também, embora o feltro estivesse encharcado, fez um gol de taco de bilhar. Presta atenção. O feltro. Aí eu lhe pergunto, Feltro. Lembra que foi taco o de bilhar, poeta. né? Sim. Que bonito, não é mesmo? Eu lhe pergunto, Vitor Birner, você que é um especialista, eu te confesso que desde criança tenho uma certa dificuldade em distinguir direita de esquerda. O Neymar é canhoto, é destro? Não, eu não vou responder essa pergunta. Não? Claro que não, né? Aí não dá para responder essa pergunta. Eu desisto do futebol. Não. Ele é ambidestro? Ele joga com as 2 pernas, mas ele é destro ou canhoto. Eu não vou responder essa pergunta. Eu me recuso. Por quê? Eu me recuso, cara. Porque ele vê o Neymar jogar todo dia. Ele quer saber a sua opinião, bem. Não é opinião. Isso não é uma questão de opinião, se o cara é destro ou canhoto. Ele joga com as 2 pernas? Ele sabe jogar com as 2 pernas. Chuta com os 2 pés? Por exemplo, ele fez esse gol de esquerda aqui Sem cair. E fez o gol de direita no drible mais lindo que eu vi nos últimos 10 anos, o gol do Renato Angeli tocando de biquinho lá Romário na saída do goleiro. O Ronaldo chuta, agora ele chuta com os 2 pés, mas ele tem um... Ele é destro. Juca, deixa eu só falar o palpite dos internautas aqui, que eles estão loucos querendo dizer que o melhor gol para eles até agora foi do Marcos Assunção, que eles estão pedindo para eu falar para vocês, a maioria aqui votou Marcos Assunção. Eu votei já em goleiro gol do Palmeiras, mas eu vou dar um voto em homenagem a Alexandre Losetti, vou dar um voto em homenagem a André Sanches, seu amigo da CBL. Grande amigo. Eu vou votar no gol de Kleber Santana, que acordou e fez um golaço. Eu, da mesma maneira que fiz questão de dar a chuteira de ouro para o Ronaldinho Gaúcho pelas 2 partidas dele, na quarta-feira e no sábado, vou votar no gol do Neymar, porque assim voto também no gol que o Neymar fez na quarta-feira, saindo da esquerda, driblando 2, vindo para o miolo, driblando, dando Se valer isso, eu voto no Neymar também. Vaca no Ronaldo Angelim, antes de fulminar. Um gol que o Pelé assinaria, que o Maradona assinaria, Gênio. Que o Ronaldo Fenômeno assinaria, que o Messi assinaria, que o Zico assinaria. Olha, um gol que qualquer gênio do futebol assinaria. Quantas vezes você viu um drible igual? Pouquíssimas vezes. Eu estou tentando lembrar assim. Pouquíssimas vezes. É um gol de antologia, não tem a menor dúvida. É um gol para a gente celebrar a vida inteira e mais 3 meses e dizer, ainda bem que eu estava lá. Ainda bem que eu vi. Outros estavam vendo São Paulo e Curitiba. Mas aqueles que têm olhos para ver futebol, viam o show de Neymar e Ronaldinho na Vila Belmiro. Ainda bem que não parou todo mundo para ver um jogo só, né? Senão o campeonato acaba, se for sempre assim. Muito bem. Jogam 2 times apenas. Vamos olhar agora a nossa bola de cristal. Bola de cristal essa que tem a ver com a rodada do meio de semana do Brasileirão. Eu achei que você fosse eliminar a bola de cristal anterior. A bola de cristal anterior você ganhou, como eu disse na Mas abertura. você não vai citar nada, não vai dar percentuais, não. Mostrar quadros. Você acertou confuso, 42% e eu acertei 35%. Não, tudo bem. As pessoas já acham... Aliás, por que você está com os 2 programas, todos o meu espelho, o seu espelho na mão? Sabe por que Seu objetivo é prejudicar, Ele é né? possessivo. Não me diga, agora que você percebeu? Sabe por que eu estou com o seu espelho na mão? Para evitar que você veja a sua cara, coitado. Não dá, nesse espelho de jornalismo não dá. Falando nisso, ele estava com uma toquinha quando ele chegou aqui, gente. De uma toquinha que tem ainda um pelinho na sua cabeça. Sabe quanto eu paguei naquele gorro? R$2. 3. Você vê como você é? Quem viu o Pichote, haverá Pichote de saber é nós, vamos lá. Como ele estava. Muito Agora bem. me deu o espelho. 20 apostas nas 2 rodadas. Tô aqui. Muito obrigado, hein? Vitor Birner, Corinthians e América Pacaembu, 7h30 da noite, Corinthians. nesta quarta-feira, Corinthians.
Grêmio e Galo no Olímpico. Nossa. Nenhum dos dois pode perder. E os dois estão jogando razoavelmente mal. Eu vou no O Grêmio. Atlético não jogou mal contra o Flamengo, não. Contra o Palmeiras, não. Não jogou mal. Eu vi o jogo. Jogou bem. Eu não gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu não gostei. Não achei que jogou mal, não. Achei que podia ter vencido o jogo. Eu vou de Grêmio também. Figueirense e Botafogo. Figueirense vem na sequência ruim, se Ruim, perdeu, não Jorginho consegue marcar mais. Não sei nem se o Jorginho ainda será técnico, né? Na quarta-feira, enfim, tá balançando. Se duvidar, a gente tá conversando aqui, ele já caiu. Empate. Mas, enfim, eu vou de Botafogo. Ceará e Avaí. Ceará. Ceará, vozão. Vasco e Santos. Olha como o Santos não deu sorte, né? O time completo. Dois times que, digamos, não querem nada mais do Brasileirão, né? Porque os dois classificados para a Libertadores. Só que o Vasco quer sim, quer ser campeão. O Muricy também quer, mas não sei não. Enfim, Santos. Vasco e Santos. Vasco contra-ataque forte em casa. Eu acho que dá Santos também. Santos por esses dois jogos. Acho que dá Santos. E eu não acredito que o Santos faça outra atuação defensiva tão ruim assim. Acho que dá Santos. Cruzeiro e Flamengo e Sete Lagoas. Esse é a pedreira, né? Esses são os jogos mais Eu não difíceis. aposto mais contra o Flamengo. Eu diria que no mínimo empate, mas voto no Flamengo. O Flamengo mantém a invencibilidade. Ó, só porque você votou, eu vou contra para dar graça. Tá. Aqui não tem favorito, eu vou de Cruzeiro. Nossa, os internautas estão com você, eles acham que vai ser Cruzeiro também. Lógico que o Flamengo está jogando muito mais que o Cruzeiro, não dá para comparar. Tá? Com certeza. Eu estou convencido que pode o ser Flamengo mais- vai ser campeão invicto do Brasileiro. Coritiba e Palmeiras, a revanche do 6-0. Que jogo, hein? Que jogo. Senhores. Coxa ganha. Empate. São Paulo e Bahia, Morumbi, São Paulo. São Paulo. Fluminense e Inter, Rio de Janeiro, Fluminense. Fluminense. Atlético Goianiense, Atlético Paranaense. Empate. Empate. Vou votar no Atlético Paranaense. Flamengo e Coritiba. Flamengo. Não, Vitor. Não. Aí não. Empate. Palmeiras e Grêmio. Posso passar numa zebra para dar Pode? graça? Palmeiras e Aí Grêmio. você fica feliz se você ganha semana que vem. Palmeiras e Grêmio. Palmeiras. Empate. Vou no empate também aqui. Vou no ok. empate. Atlético Mudou, então, Mineiro, então é empate, né? Atlético Empate, Mineiro empate. e Figueirense. Só pra... Galo. Galo. Inter e Cruzeiro. Inter. Cruzeiro. Santos e Ceará. Santos. Santos. Atlético Paranaense e Corinthians. Atlético. Empate. América Mineiro e Fluminense. 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 Botafogo e Vasco. Uau! Vasco. Uau. Empate. Avaí e São Paulo. São Paulo. Vamos falar sobre a revanche da Copa do Brasil como se servisse para alguma São coisa. Paulo. Vou no São Paulo também. Bahia, Atlético Goianiense, Bahia. Bahia. Muito bem. E aí, o que diz nosso internauta? Olha, Juca, a gente tem muita gente perguntando sobre o Ricardo Teixeira, Juca. Que horas que você vai falar do querido Ricardo Teixeira? Eu fiz uma pergunta. Por que que o Ricardo verdade. Teixeira não apareceu no sorteio da Copa? Ele perdeu o sorteio? Será? Não, Ele olha, apareceu, só não apareceu muito. Ele praticamente não pra mim apareceu. ele não apareceu. Ele virou coadjuvante. Virou coadjuvante, Ele exatamente. não era o dono da festa? A minha pergunta. Ele dono da Copa, não seja ingênuo. Você viu a charge do Chico Chico Caruso Caruso, hoje na eu vi. primeira página do Globo? É brilhante, é brilhante. É aquela casa do gênio que, né, com poucas palavras diz tudo. Será que nós vamos mostrar? Porque eu pedi para separar. Quer dizer, a Ana me garantiu que tinha separado, mas a Ana está cega hoje. A Ana está sendo guiada por um cachorrinho e uma bengalinha aqui. E até agora eu já fiz tempo, já pedi, já agora... Não é esta foto. Não, é o Chico Caruso na primeira página do Globo de Exatamente. hoje. Oh, uau! Aí a presidente diz assim para ele. Não, ele diz para a presidenta. Mas, presidente, ser embaixador não é bem a minha, entende? Entendo. Mas quero ver se o Ricardo Teixeira entendeu. Entende? O recado a presidenta deu. Os crentes, os crédulos na queda do Ricardo Teixeira e nas mudanças do país estão empolgados com essa última semana. Sim. Eu quero saber se você está entre eles. Eu não acho que ele vai cair por causa disso. Eu acho apenas que ele sofreu o desgaste que ele mereceu sofrer por, nos últimos dias, ter cumprimentado, como diria minha avó, todos os cavalos que ele encontrou pelo caminho.
Ele deu bom dia a todos os cavalos que ele viu. Bom dia, seu cavalo. Bom dia, seu cavalo. Bom dia, seu cavalo. Entendeu? E aí pagou a pena. A entrevista dada à revista Piauí. O chamar os jornalistas ingleses de corruptos. Né? Quer dizer, como se os jornalistas ingleses fossem todos da laia... Da turma da escuta. Exato. E por aí vai. Então, de não convidar o Pelé, de tentar esconder o Pelé, não é? Aí a presidente deu-lhe um chega pra lá. Você chegou a fazer a conta dos valores da festa? Eu escrevi sobre isso no lance. 30 milhões 30 de reais. milhões. Você entende o que é isso? Não, São 250 mil reais por minuto, R$ 4.166,66 por segundo. Se você pegar o melhor cara aqui de toda a redução do UOL em matemática e mandar ele fazer por 30 segundos, 4.166,66 mais 4.000... 1 por segundo até 30, ele não consegue fazer a conta. Com a velocidade que o dinheiro ia caindo da festa. Eu fui dar uma averiguada, eu vou escrever sobre isso depois também no blog, nos valores dos shows principais. Eles escondem muito isso, mas uma pessoa de uma grande agência me disse que um show, por exemplo, no padrão U2, Rolling Stones, são os maiores, $1 milhão, mais R$1 milhão de aluguel do Morumbi, se for aqui, mais 200 pessoas trabalhando, que isso não passa de $4 milhões, chutando muito alto. A gente está falando de cerca de 6, 7 milhões de reais para fazer um show da maior banda do mundo, envolvendo 200 pessoas trabalhando, com um palco, som, avião que vem e vai de não sei aonde. Minha pergunta é a seguinte. Como gastaram 32 horas? O pessoal VIP que estava lá todo não está nesse custo? Na passagem, isso não é um problema... Eu acho que chegamos num ponto em que a prefeitura e o governo do Rio de Janeiro, que bancaram a festa, tem que explicar cada centavo onde foi gasto. Mas isso o Sérgio Cabral vai explicar para você. Entre uma viagem de jatinho lá do empreiteiro e outra, aí nós vamos mais comparar uma do Ike Batista e outra, ele explica para você. E aí nós vamos ver quanto realmente custa uma viagem de jatinho, porque para chegar nesses 30 milhões, precisa ter gasto muito. Mas a Ivete Sangalo cobra quanto? Cantar uma música? Uma só que ela cantou? Eu não vi. Eu também não vi. Certas coisas não... Eu fui para a Galeria do Rock. Eu não perco o meu tempo. Eu via voltando. Eu vi depois Flamengo e Grêmio, eu vi depois o jogo Flamengo e Grêmio, depois assisti o Palmeiras e Atlético Mineiro. Eu cheguei a tempo de ver o jogo. E desprezei totalmente o... O internauta perguntou por que todos nós não fomos nas eliminatórias do sorteio, porque o dinheiro era nosso, né? Por que todo mundo não foi convidado? Por que a gente não recebeu o convite em casa, então? Para nós é irrelevante, não nos diz respeito diretamente. A FIFA que fizesse esse negócio na sede dela na Suíça. Exatamente. Sabe? O que o Brasil tem a ver com a eliminatória? O Brasil não participa, né? Por que tem que trazer todo mundo para cá? Outra coisa, fecharam o aeroporto. 4 horas. A minha memória pode me trair, Juca, você vai lembrar disso melhor. Quando o Obama veio para cá, fecharam o aeroporto? Acho que não. Não. Que nível vai chegar isso? O presidente dos Estados Unidos, que tem ameaça de terrorista constante em qualquer lugar do mundo, que exige realmente uma segurança. Então, até onde vai chegar isso? O que a presidenta Dilma quis mostrar foi exatamente isso. Uma coisa é o evento FIFA, outra coisa é o evento do governo brasileiro. E, ao que tudo indica, ou eles se ajeitam, ou vai ter muito atrito daqui para frente. Porque ela delimitou espaços. Ela deixou muito claro, né? Ela foi protocolar em relação aos cartolas, né? Ela está ali, fez questão de pôr o Pelé entre ela e o ogro, né? O sogro, o genro, né? Está ali o outro lado, o Avelange ao lado do Blatter, né? Enfim, eu acho que, para bom entendedor, meia palavra Mas você basta. viu também que o tratamento dos assuntos foi diferente no site da própria CBF e também... Alguém me disse, eu não confesso a você Sim, que eu... foi que eu não diferente. frequento. A foto, em um era mais fechada, não sei qual dos dois, um era mais fechada com eles todos juntos, outra era mais aberta com todos os cartolas ao mesmo tempo. Então a foto era a mesma, mostrando mais a proximidade entre o Ricardo Teixeira e a Dilma em uma foto e na outra. Mas aí se ele está precisando mostrar isso, exatamente, né, revela o quanto ele... Né, ele era o dono da festa, né? E ele acabou sendo o mico. Ele foi o mico, né? O grande mico do sorteio. Ele mostrou que ele não tem educação, temperamento para ser anfitrião de uma grande festa mundial. Quando a pessoa tem que ser até falsa, sorrir, ser educada, até com quem não gosta. Claro. Né? E ele é incapaz disso. Ele é incapaz disso. Eu acho que quando ele xingou os jornalistas ingleses,
ele mostrou que acusou o golpe das declarações dos últimos tempos, porque no raciocínio político e objetivo, ele foi extremamente contraproducente. Claro. Tanto que ele levou pro chão de orelha do Pelé. Extremamente contraproducente. Ele podia simplesmente não ter aumentado a briga, deixa falar. Claro. Agora estão com raiva dele, agora vão para cima dele, estão mais ainda né, de olho no que o Ricardo Teixeira fez. Claro. Eu acho que o objetivo dele não é futebolístico, não é de imagem pessoal, então ele foi contraproducente com as próprias ideias. Juca, tem um internauta perguntando, então, qual seria o nome mais interessante para assumir a CBF hoje? O Caminose. Zico. O Zico, o Tostão, o Sócrates, o Raí. É um cara que com entenda de gestão de esporte, que a gente possa confiar. Claro. O Parreira, que não é exatamente a pessoa por quem eu morra de amores, mas enfim, tem tanta gente, né? O Parreira eu já não estou contigo, não. Pois é, eu acho que seria político, então, papai, mas não ia fazer. Gosta de futebol, Vitor. Tem que ser alguém que gosta de futebol, que olhe para o nosso campeonato com carinho, que seja capaz de entender esse momento em que um Santos consegue manter um cara como o Neymar aqui. Então é hora de investir no nosso futebol. Leonardo é a sua boa opção, né? Porque com essa coisa de gerir Leonardo, esporte. que está lá agora no Paris Saint-Germain, né? Enfim, é hora de investir nos gramados, não nesses pastos em que jogam nossos jogadores. Né? Alguém que olhe internamente para o nosso futebol. Né? Mas eu não tenho essa ilusão, isso não é para já, não. Né? Mas que o homem está desgastado, tá. Né? Ele, na primeira que pôs a cara, a tapa, foi estapeado. Lógico que a mudança do poder da CBF já altera muitas coisas. A questão não é pessoal, é estrutural. Tem que mudar a estrutura do futebol. Isso, e até porque os próprios cartolas de clubes muitas vezes são coniventes com isso. São Ricardo Teixeiras mais fracos. Sem dúvida nenhuma. Muitas vezes. Não tem a dúvida nenhuma. Não tem a menor dúvida. A menor dúvida. Se sai o Ricardo Teixeira e entra o amigo dele, por exemplo, o presidente do Corinthians, ia ser pior ou tão ruim quanto. Não, Deus me livre. É por aí. Eu acho que dá uma modernizada com o Andrés. Eu acho que melhora. Tá bom. Eu acho que melhora. Talvez, recebesse outro mais tipo no mundo real. Talvez recebesse outro tipo de meliante ali e tal. Pode ser. Mais alguma coisa? A Letícia, né, uma participação feminina aqui, ela está perguntando, falando que o André Sanches falou para Sport TV que o Corinthians é o time que mais revela jogador. Opa. Vocês acham que é isso mesmo? Verdade, porque ontem ele não revelou ninguém, né? Nem tinha nenhum jogador em campo. O Rivelino... Não, nos últimos tempos, revelar, não. O que o Corinthians tem feito é contratar jogadores com menos nome e transformá-los em jogadores importantes. Mas e vendido jogadores que aparecem, né? Para Dentinho, Lulinha... William, Dentinho, nos últimos tempos os revelando. O Corinthians há muito tempo que não revela, que não tem um ídolo formado na base. Há quanto tempo? Um ídolo no Corinthians formado na base. Mesmo? Há muito tempo que não tem. Não tem. Até porque a base do Corinthians... Eu vou lhe contar, falávamos de meliantes, que sobram meliantes ali, né? Pessoal do jogo do bicho, tem todos os interesses mais estapafúrdios, empresários e tal. Mais alguma coisa? Olha, Juca, o que se fala agora é só de Ricardo Teixeira. Gozado como ele caiu no gosto. É verdade. Até com aquela pergunta que a gente fez no Twitter, a gente não falou a opinião dos internautas. Aí a gente perguntou, por que Ricardo Teixeira não apareceu no sorteio da Copa? Aí os internautas responderam, porque havia jornalistas ingleses lá e ele não divide espaço com corruptos. Será que Nietzsche pode explicar muito isso? Boa essa Nietzsche, resposta. Não há fatos eternos. Todo mundo está perguntando qual é a frase. Verdades absolutas. Isso. Não há fatos eternos, como não há verdades absolutas. Maniqueístas, escutem Juca Kfouri. Isso é de Nietzsche. Mas Milor Fernandes, que não chegou a ser nenhum Nietzsche, mas é um gênio também, um dia escreveu: quem se curva diante dos poderosos mostra o traseiro aos oprimidos. Os fundilhos, Juca Kfouri. O traseiro. Os fundilhos? A bunda, Vitor Bini. Olha, isso é uma coisa que mudou. Juca Kfouri, de quando eu comecei a trabalhar com ele no CBN Esporte Clube em 2000 até hoje, ele já soltou alguns palavrões ou palavras mais pesadas que antigamente não é verdade. Não emitia. Ele é um homem... Eu não tenho medo das palavras. Pontinhos, agora B, 3 pontinhos. Eu não tenho medo das palavras. E a minha mãe, querida mãe, saudosa mãe, já dizia que bunda é uma palavra muito mais bonita, por exemplo, que crisântemo. E bunda e crisântemo é uma flor. É verdade. Né? Olha você. E é de fato uma palavra mais retumbante. Exatamente. Né? E eu sou obrigado a concordar com sua mãe. Sua mãe está certíssima. Até mais. Abundam os abraços, os carinhos e os afetos. Vamos que vamos.